Um bilionário jogou restos de comida no lixo, até que viu uma menina pobre pegar e levar para alguém especial. Eduardo Mendonça empurrou o prato de salmão grelhado para longe, mal tocado. O jantar de negócios no restaurante mais caro de São Paulo havia terminado com mais um contrato milionário assinado, mas seu apetite desaparecera no meio da conversa sobre lucros e investimentos. Minutos depois, caminhando em direção ao seu Mercedes preto, Eduardo depositou a sacola na lixeira do lado externo do restaurante. A chuva fina de novembro transformava as ruas em espelhos escuros que refletiam as luzes dos arranha-céus. Sem cerimônia, pegou os guardanapos de linho e varreu os restos da refeição para dentro da sacola que o garçom trouxera discretamente. Uma prática comum entre os clientes mais exigentes daquele estabelecimento. Foi então que ele parou abruptamente. Uma menina de aparência frágil, não mais que 12 anos, vasculhava cuidadosamente os sacos de lixo. Seus dedos pequenos e sujos separavam restos de comida com uma delicadeza surpreendente, como se cada migalha fosse um tesouro precioso. A menina encontrou a sacola que ele havia descartado. Abriu-a com cuidado, examinou o conteúdo e seus olhos se iluminaram. Não era para ela. Isso ficou claro quando começou a embalar tudo novamente com um carinho que Eduardo nunca havia dedicado a coisa alguma em sua vida. O que mais impressionou Eduardo não foi a cena em si. Ele já havia visto pessoas em situação de rua antes. O que o paralisou foi a expressão da menina. Não havia desespero em seus olhos castanhos, mas sim uma determinação silenciosa, quase maternal. Isabela, embora ele ainda não soubesse seu nome, secou as mãos na blusa desbotada e começou a caminhar pelas ruas molhadas. Eduardo, movido por uma curiosidade inexplicável, decidiu segui-la à distância, mantendo-se nas sombras dos prédios. A menina atravessou quarteirões, saindo do centro financeiro em direção à periferia. Suas passadas eram rápidas e decididas, como se conhecesse cada esquina, cada atalho. Eduardo nunca havia estado naquela parte da cidade, mesmo tendo nascido ali. Após 40 minutos de caminhada, Isabela parou diante de um conjunto habitacional deteriorado. Subiu 3 lances de escadas estreitas e bateu suavemente em uma porta. Eduardo posicionou-se estrategicamente no andar de baixo, de onde podia ouvir vozes abafadas. A porta se abriu e uma voz fraca, quase sussurrada, cumprimentou a menina. Eduardo conseguiu captar fragmentos da conversa, palavras de carinho, preocupação e então o som inconfundível de alguém abrindo embalagens de comida. Por uma fresta na escada, ele vislumbrou rapidamente o interior do pequeno apartamento. Uma mulher de cabelos grisalhos, visivelmente debilitada, estava sentada em uma cadeira de rodas, improvisada. Suas mãos tremiam enquanto Isabela organizava a comida em pequenos recipientes. A realização atingiu Eduardo como um soco no estômago. A menina não estava catando comida para si mesma, estava cuidando de alguém, provavelmente sua mãe ou avó, que não tinha condições de sair de casa. Toda aquela determinação silenciosa que ele havia observado era amor em sua forma mais pura. Eduardo desceu as escadas lentamente, o coração pesado com uma emoção que não conseguia nomear. Durante toda a volta ao centro da cidade, a imagem da menina e da mulher na cadeira de rodas se repetia em sua mente como um filme em loop. Naquela noite, em seu apartamento de cobertura com vista para toda a cidade, Eduardo não conseguiu dormir. Olhava pela janela panorâmica, sabendo que em algum lugar lá embaixo, uma menina de 12 anos carregava um fardo que muitos adultos não conseguiriam suportar. Nos dias que se seguiram, Eduardo não conseguia se concentrar nos negócios. Durante as reuniões de diretoria, sua mente vagava para Isabela. Começou a alterar sua rotina, passando propositalmente pelo restaurante japonês em horários diferentes, esperando vê-la novamente. Uma semana depois, ela apareceu.
Desta vez, Eduardo estava preparado. Havia pedido uma refeição completa para a viagem: salmão, legumes grelhados, arroz especial. E fingiu ter perdido o apetite. Depositou a sacola na lixeira exatamente como da primeira vez. Isabela chegou meia hora depois. Eduardo observou a distância enquanto ela abria a sacola e, pela primeira vez desde que a conhecera, viu um sorriso genuíno iluminar seu rosto magro. A menina pareceu suspeitar que aquela comida estava boa demais para ser resto, mas rapidamente guardou tudo e partiu. Esta rotina se repetiu por 3 semanas. Eduardo começou a variar os pratos, sempre escolhendo refeições nutritivas e completas. Chegou até mesmo a pesquisar sobre alimentação para pessoas debilitadas e idosos, ajustando suas sobras de acordo. Mas Isabela era mais inteligente do que Eduardo imaginava. Na 4ª semana, ela não apareceu no horário habitual. Em vez disso, chegou 2 horas mais cedo e se escondeu atrás de um carro estacionado, observando o movimento do restaurante. Quando Eduardo saiu e depositou a sacola, Isabela permaneceu escondida. Apenas quando ele se afastou alguns metros, ela surgiu das sombras e caminhou diretamente em sua direção. Eduardo sentiu o coração acelerar quando percebeu que havia sido descoberto. Isabela parou a poucos metros dele, os olhos castanhos fixos em seu rosto. Por um longo momento, apenas se olharam em silêncio. A menina parecia estar avaliando suas intenções, tentando decifrar se ele representava algum perigo. Finalmente, ela falou com uma voz mais madura do que seus 12 anos sugeriam. Agradeceu pelas refeições, mas disse que não poderia aceitar caridade sem compreender as motivações por trás dela. Havia aprendido nas ruas que nada era gratuito, e sua responsabilidade com a avó não permitia que assumisse riscos desnecessários. Eduardo ficou sem palavras. Esperava encontrar uma criança ingênua, mas se deparou com uma jovem que possuía uma sabedoria nascida da necessidade e uma maturidade forjada pelas circunstâncias mais difíceis. Ele explicou que não queria nada em troca, que havia sido movido simplesmente pela situação que testemunhara. Falou sobre como aquela primeira noite havia mudado algo dentro dele, como não conseguia parar de pensar na dedicação dela à pessoa na cadeira de rodas. Isabela ouviu em silêncio, seus olhos nunca deixando o rosto de Eduardo. Quando ele terminou, ela contou sua história. A mulher na cadeira de rodas era sua avó, Maria, que havia criado Isabela desde bebê, depois que seus pais morreram em um acidente de carro. Maria havia trabalhado a vida inteira como faxineira para sustentar a neta, mas 2 anos antes sofrera um derrame que a deixara parcialmente paralisada. Isabela havia abandonado a escola para cuidar dela em tempo integral, sustentando ambas com trabalhos esporádicos e, quando necessário, coletando comida descartada. A menina falava sem autopiedade, apenas relatando fatos, como se fossem dados de um relatório. Mas Eduardo percebia a dor por trás de cada palavra, o peso de uma responsabilidade que nenhuma criança deveria carregar sozinha. Quando Isabela terminou sua história, Eduardo sentiu algo se quebrar dentro de seu peito. Toda a sua riqueza, todos os seus sucessos empresariais pareciam vazios diante da riqueza de caráter daquela menina. Ele havia passado décadas acumulando bens materiais, enquanto ela havia acumulado algo muito mais valioso: amor incondicional e força de espírito. Eduardo fez uma proposta. Queria ajudar de forma mais substancial, mas respeitando a dignidade de Isabela e de sua avó. Ofereceu um emprego para Isabela em uma de suas empresas, algo adequado para sua idade, que permitisse que ela estudasse meio período enquanto ganhava o suficiente para cuidar de Maria. Eduardo fez uma proposta. Queria ajudar de forma mais substancial, mas respeitando a dignidade de Isabela e de sua avó. Ofereceu um emprego para Isabela em uma de suas empresas, algo adequado para sua idade, que permitisse que ela estudasse meio período enquanto ganhava o suficiente para cuidar de Maria. Isabela foi cética inicialmente.
A experiência havia ensinado que promessas de adultos ricos raramente se concretizavam, especialmente para pessoas como ela. Mas algo na sinceridade de Eduardo, na forma como ele havia passado semanas deixando comida sem esperar reconhecimento, a fez considerar a proposta. Eles concordaram com um período de experiência. Eduardo organizou para que Isabela trabalhasse no setor administrativo de uma de suas empresas menores, um ambiente menos intimidador, onde ela poderia aprender gradualmente. Também providenciou cuidados médicos adequados para Maria através do plano de saúde da empresa. Os primeiros meses foram desafiadores. Isabela nunca havia trabalhado em um escritório e alguns funcionários inicialmente a viam com desconfiança, questionando por que o proprietário havia contratado uma menina de rua. Mas Isabela possuía uma inteligência natural, afiada pela necessidade e uma ética de trabalho que surpreendia até os funcionários mais experientes. Eduardo acompanhava seu progresso à distância, resistindo ao impulso de interferir diretamente. Queria que Isabela construísse sua própria reputação, ganhasse o respeito dos colegas por seus próprios méritos. Ocasionalmente, ele a observava através das janelas de vidro do escritório, vendo-a absorver conhecimento como uma esponja. Com o passar dos meses, a transformação foi extraordinária. Isabela não apenas aprendeu rapidamente as rotinas administrativas, mas começou a sugerir melhorias nos processos. Sua perspectiva única, moldada pela experiência de vida nas ruas, oferecia insights que nenhum MBA poderia proporcionar. Paralelamente, a condição de Maria melhorava gradualmente com os cuidados médicos adequados e uma nutrição regular. As visitas de fisioterapia que Eduardo havia organizado discretamente começaram a mostrar resultados, e Maria recuperou parte da mobilidade em seu braço direito. Um ano depois do primeiro encontro na lixeira, Eduardo decidiu visitar Isabela e Maria em casa. Queria ver pessoalmente como estavam se adaptando às mudanças. O que encontrou o surpreendeu profundamente. O pequeno apartamento havia sido transformado. Não era luxuoso, Isabela havia recusado ofertas de uma casa maior, dizendo que aquele era seu lar, mas estava limpo, organizado e cheio de vida. Maria, sentada em uma cadeira de rodas adequada, sorriu ao ver Eduardo, seus olhos brilhando com uma lucidez que não possuía meses antes. Durante a visita, Eduardo percebeu que a transformação não havia sido unilateral. Enquanto ele havia mudado a vida de Isabela e Maria, elas haviam mudado profundamente a sua. Os valores que antes considerava importantes, lucro, crescimento, reconhecimento, haviam sido redefinidos por uma perspectiva mais humana e genuína. Isabela, agora com 13 anos e estudando à noite enquanto trabalhava durante o dia, havia se tornado não apenas uma funcionária valiosa, mas uma fonte de inspiração para toda a empresa. Sua história, contada discretamente entre os funcionários, havia mudado a cultura organizacional, criando um ambiente mais solidário e humano. Eduardo começou a implementar programas sociais em suas empresas, criando oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade. Não por obrigação ou marketing, mas porque havia compreendido que o verdadeiro sucesso se media pelo impacto positivo na vida das pessoas. 2 anos após aquela primeira noite chuvosa, Eduardo estava em seu escritório quando Isabela bateu à porta. Ela havia terminado o ensino médio através de um programa acelerado e queria conversar sobre seu futuro. Aos 15 anos, possuía uma maturidade e uma visão de mundo que impressionavam até os executivos mais experientes. Isabela expressou o desejo de cursar administração, mas não queria que Eduardo custeasse seus estudos. Havia economizado parte de seu salário e planejava trabalhar e estudar simultaneamente. Queria conquistar seu diploma através de seu próprio esforço, mantendo a dignidade que sempre fora sua marca registrada. Eduardo sentiu um orgulho paternal que nunca havia experimentado.
Não tinha filhos próprios, e Isabela havia preenchido um vazio em sua vida que ele nem sabia que existia. Mas respeitou sua decisão, oferecendo apenas orientação e apoio quando solicitado. Maria, agora com 68 anos e recuperando-se constantemente, havia se tornado uma figura maternal não apenas para Isabela, mas para vários jovens do conjunto habitacional. Sua casa havia se transformado em um ponto de apoio para famílias em dificuldades, e ela organizava pequenas redes de solidariedade com os recursos que Isabela conseguia providenciar. E a relação entre Eduardo e Isabela evoluiu de benfeitor e beneficiária para algo mais parecido com pai e filha. Eles se encontravam regularmente para discutir não apenas questões profissionais, mas filosofia de vida, planos futuros e reflexões sobre como usar privilégios e oportunidades para criar impacto positivo. Eduardo percebeu que havia aprendido mais sobre liderança, ética e propósito de vida com Isabela do que em décadas de experiência empresarial. A menina que um dia viu catando comida no lixo havia se tornado sua maior professora sobre o que realmente importava na vida. 3 anos após o primeiro encontro, em uma noite chuvosa semelhante àquela que mudou suas vidas, Eduardo e Isabela caminharam juntos pelas ruas do centro de São Paulo. Eles visitavam regularmente os pontos onde pessoas em situação de rua se concentravam, distribuindo não apenas comida, mas oportunidades de trabalho e dignidade. Isabela, agora com 16 anos e cursando administração em uma das melhores universidades do país, com bolsa de estudos que conquistara por mérito próprio, havia se tornado uma ponte entre 2 mundos que raramente se encontravam, o dos privilegiados e o dos esquecidos. Maria, cuja saúde havia se estabilizado e que agora caminhava com a ajuda de uma bengala, frequentemente acompanhava essas saídas. Sua presença trazia uma perspectiva de sabedoria e experiência que enriquecia cada encontro com pessoas necessitadas. O que começou como um ato impulsivo de Eduardo, jogar comida no lixo e depois observar uma menina coletá-la, havia se transformado em um movimento maior. Suas empresas agora possuíam programas estruturados de inclusão social, e Isabela havia se tornado a coordenadora desses projetos, trabalhando meio período enquanto estudava. Outras empresas começaram a procurar Eduardo para entender como havia criado uma cultura organizacional tão diferenciada. Ele sempre respondia que não havia criado nada. Apenas havia sido ensinado por uma menina de 12 anos sobre o verdadeiro significado de riqueza e sucesso. Isabela, por sua vez, nunca esqueceu de onde veio, mantinha contato com outras crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, criando redes de apoio e oportunidades. Sua história havia se tornado inspiração para muitos, mas ela continuava sendo a mesma pessoa humilde e determinada que Eduardo havia conhecido naquela primeira noite. A transformação não havia sido apenas individual, mas sistêmica. A empresa de Eduardo havia se tornado referência em responsabilidade social, não por campanhas publicitárias, mas por ações genuínas e sustentáveis. Isabela havia ajudado a criar um modelo que outras organizações começaram a replicar. Maria, apesar das limitações físicas, havia encontrado um novo propósito. Sua casa havia se tornado um centro informal de apoio comunitário, onde ela oferecia conselhos, organizava grupos de ajuda mútua e coordenava pequenas iniciativas de geração de renda para famílias necessitadas. 5 anos após aquela primeira noite, Eduardo refletia sobre como um único momento de observação havia alterado completamente a trajetória de 3 vidas. Ele havia encontrado propósito e significado, Isabela havia conquistado oportunidades e dignidade, e Maria havia recuperado não apenas a saúde, mas também um papel ativo em sua comunidade. A história não teve um final tradicional, porque não era sobre um final, mas sobre um começo.
O encontro na lixeira havia sido apenas o primeiro capítulo de uma jornada contínua de crescimento, aprendizado e impacto social. Isabela, agora formada em administração e considerando um mestrado em gestão social, havia se tornado não apenas uma executiva competente, mas uma líder transformacional. Suas ideias inovadoras sobre inclusão social e desenvolvimento comunitário eram estudadas em universidades e implementadas em organizações ao redor do país. Eduardo, aos 50 anos, havia encontrado na paternidade adotiva de Isabela e no cuidado com Maria um significado que décadas de sucesso financeiro não haviam proporcionado. Sua fortuna agora tinha um propósito claro: criar oportunidades para que outras Isabelas pudessem transformar suas realidades. Maria, aos 73 anos, havia se tornado uma espécie de matriarca da comunidade. Sua sabedoria, forjada pela experiência e temperada pela superação, era buscada não apenas por vizinhos, mas por assistentes sociais e pesquisadores interessados em compreender modelos eficazes de resiliência comunitária. A última cena desta história aconteceu numa noite de novembro, exatamente 6 anos após o primeiro encontro. Eduardo, Isabela e Maria estavam no mesmo restaurante japonês onde tudo havia começado, mas desta vez como convidados de honra em um evento que celebrava iniciativas inovadoras de responsabilidade social. Isabela, elegante em um vestido simples, mas sofisticado, discursava para uma plateia de empresários, acadêmicos e líderes sociais sobre como pequenos atos de humanidade podem gerar transformações sistêmicas. Eduardo observava com orgulho, enquanto ela falava com a mesma determinação que havia demonstrado aos 12 anos, mas agora canalizada para inspirar mudanças em escala muito maior. Maria, sentada na primeira fila em sua cadeira de rodas decorada com flores que ela mesma cultivava, sorria com os olhos cheios de lágrimas de orgulho. A menina que ela havia criado sozinha, enfrentando todas as adversidades imagináveis, havia se tornado uma voz respeitada e influente na sociedade. Quando Isabela terminou seu discurso, mencionou que tudo havia começado quando um homem jogou comida no lixo e uma menina pobre a pegou para levar para alguém especial. Mas, continuou ela, o que nenhum dos dois sabia naquela noite era que ambos eram especiais. Um precisava aprender o verdadeiro significado de riqueza e a outra precisava descobrir que merecia todas as oportunidades que a vida poderia oferecer. O aplauso foi longo e emotivo, mas o momento mais significativo aconteceu depois, quando os três caminharam juntos pela mesma rua onde tudo havia começado. A lixeira ainda estava lá, mas agora ela simbolizava não o desperdício ou a necessidade, mas o ponto de encontro entre duas realidades que haviam se transformado mutuamente. Eduardo parou diante da lixeira e sorriu. Isabela segurou sua mão direita e Maria, mesmo na cadeira de rodas, segurou sua mão esquerda. Por um momento, permaneceram em silêncio, cada um refletindo sobre a jornada extraordinária que havia começado naquele local improvável. A chuva fina de novembro começou a cair novamente, mas desta vez ela não os separou. Em vez disso, os três se abraçaram, sabendo que haviam criado algo muito maior do que qualquer um deles poderia ter imaginado sozinho. Uma família construída não pelos laços de sangue, mas pelos laços do amor, da solidariedade e da transformação mútua. A história do milionário que jogou comida no lixo e da menina pobre que a pegou para levar para alguém especial havia se transformado na história de como 3 pessoas descobriram que todos nós podemos ser especiais quando escolhemos ver e cuidar uns dos outros com genuína humanidade.